Oi, a gente está trabalhando na edição dos estudos, né? Estamos fechando a edição do estudo de Romanos e aí constatamos que ficou faltando, nós pulamos por algum motivo, o capítulo 13. Então, estamos retomando aqui, porque é um capítulo importante, porque a gente seguiu o livro de Romanos todo, né, passo a passo. Então a gente vai ler, vai meditar aqui junto sobre o capítulo 13. Você vai reparar que no 13 eu já estou de cabelinho cortado e no 14 eu estou com um cabelinho grandinho, né? Então é por causa disso, porque a gente pulou e nós estamos retomando, que é importante a gente meditar, e até porque ele toca numa questão muito delicada, né? Vai parecer que eu pulei propositalmente, mas não foi. É uma questão muito... Eu diria até que Miguel tem mais conteúdo, tem mais capacidade aqui, mais no sentido de mais conhecimento para tocar nesse assunto, né? Mas a gente vai meditando junto. E aí, por isso que você vê aqui o nosso cenário, que no capítulo 14, 15, 16 não tem. Porque isso aqui é mais recente, né? Assim como a grande descoberta do webcam, que eu demorei a atinar. Mas vamos lá. O capítulo 13 de Romanos diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem. Eles são para temor quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Ora, as autoridades são constituídas por Deus, né? A sociedade está toda divididazinha com as autoridades. E é óbvio que é para manter a ordem, que é para manter o bem comum. Só que nós vivemos num estado de corrupção tal, num estado de degeneração tal, estamos entre corruptos e corruptores, que fica difícil essa palavra, né? Fica muito complicado. Já na Idade Média, já não, aqui pertinho, né? Porque isso aqui é bem anterior. Na Idade Média, o uso que se fazia disso era tão deturpado que os reis diziam que tinham autoridade soberana, autoridade divina. E eles não podiam ser nem questionados, não podiam ser contraditos. Mata, mata. Faz, faz. Cobra o imposto,
cobra, aumenta o imposto, aumenta o imposto. Só que, exatamente porque as pessoas são assim, do jeito que são, nós somos do jeito que nós somos, e nós temos visto isso, o próprio sistema, ele foi se adaptando às custas da luta, do envolvimento, do sofrimento e da morte de muita gente, foi se adaptando. As monarquias deixaram de ser absolutas e nós passamos a ter as monarquias parlamentares. Daí, foi andando, nós chegamos à democracia, que é uma bagunça. Mas é uma bagunça que dá espaço a uma certa interatividade. A gente tem meios legais, tem meios políticos, jurídicos, sociais, de agir dentro da sociedade, indo contra, ou não só indo contra, mas numa tentativa até de aperfeiçoar o sistema, né? De adequar o sistema às necessidades. Só que, como a gente falou, o nível de corrupção do homem, não só dos políticos, mas do homem de uma maneira geral, chegou a um nível tal que isso está tudo muito embolado. Então, se há um tempo atrás, e há pouco tempo atrás, a gente tinha pessoas dispostas, pessoas que não conheciam Jesus, outras até que conheciam, dispostas a se envolver na luta e morrer por isso, acreditando que podia ter algum efeito social. E aqui a gente poderia citar muitas pessoas, e para citar exemplos mais distantes, entre aspas, e grandes, a gente tem Mandela, tem Gandhi, que eram irmãos em Cristo, o Luther King, Martin Luther King, que é pastor. Quer dizer, usando os próprios meios de resistência dentro de uma luta, né? Eu, sinceramente, não acredito que isso ofenda a Deus, que isso desautorize o que está aqui. Porque o próprio sistema permite, né? Todo o sistema criado pelos homens permite isso. E permite esse espaço de diálogo, de resistência e até de luta. O que Deus está falando aqui, o que a palavra diz aqui, de respeitar a autoridade, porque a autoridade é instituída por Deus, e que não é para temer, a não ser quando se faz o mal, está se falando da má conduta. Quer dizer, eu não faço por dolo, eu não faço, porque ele até diz aqui, vingador para castigo do que pratica o mal. Se você for lá no Velho Testamento, quem criou as cadeias, os presídios, foi o Senhor. Foi a ordenança dele, para que aqueles que não se encaixam, aqueles que não se corrigem, aqueles que praticam o mal, fossem isolados da sociedade. Isso não foi criação humana, nem foi criação moderna. Isso foi o Senhor, foi uma ordenança de Deus. Então, as autoridades superiores são para serem respeitadas? Sim, são. Você vai receber com a reverência da autoridade. Reverência não significa submissão, subserviência, bajulação. Não. É uma autoridade constituída. Você está recebendo, você está se dirigindo ao presidente da República, à presidente da República. Você está se dirigindo ao ministro.
né? Você está se dirigindo a um embaixador, a um diplomata, então tem todo uma forma de sujeição respeitosa, né? Hierárquica, não é uma questão de submissão, subserviência, de bajulação, não é isso. Na verdade, o que o senhor está falando é de respeito humano, para respeitar. Existem as formas de resistência e eu creio que Deus usa, né, como usou a luta do irmão Martin Luther King, como usou a luta do irmão Mandela, para abençoar muita gente. E muita gente, inclusive, que nem o conhece. Muita gente, inclusive, que o rejeita. Então, mas ele diz, é para fazer o que tem que ser feito. Tributo a quem tributo, imposto a quem tem que pagar imposto, respeito a quem merece respeito, a quem é devido respeito. Você pode tratar uma pessoa dentro dos conformes, dentro de um padrão mínimo de educação, de socialidade, não sei se é essa a palavra, mas respeito a quem é devido respeito. Honra a quem é devido honra, porque a gente sabe que tem um monte de picareta. A gente vai tratar dentro dos conformes, dentro dos rigores da lei, vamos seguir as formalidades? Vamos. Usar os instrumentos instituídos? Vamos. Mas honra só quem tem honra. Eu creio assim. Aqui ele não está dizendo que tem que dar honra a todo mundo. Ele está dizendo tributo a quem tributo, honra a quem é devido honra. Então ele está falando aqui de um bem-estar social. Ele está falando da vida em comunidade. Se as coisas não estão andando e não estão andando como deveriam, a gente tem que fazer o quê? Arranjar os meios de resistência, né? O maior exemplo disso é o Mahatma Gandhi, nosso irmão, que com a resistência pacífica, resistiu, né? Operou uma transformação ali. O Mandela, o Martin Luther King, resistências pacíficas de luta contra a realidade social, a Teresa de Calcutá, aquela outra senhora, a irmã Dulce, pessoas que estavam ali lutando contra o poder estabilizado. E a luta delas, como é que foi a luta delas? Foi uma luta de fazer aquilo que devia ser o Estado a fazer. A dar condições às pessoas de viverem, a dar tratamento, a dar médico. É uma forma de resistência. A Dulce, eu fiquei sabendo há pouco tempo, né? Porque ela tinha feito um voto de pobreza. Mas, devido ao trabalho que ela fazia, conseguia muitas doações. Então, quando ela ganha o prêmio Nobel, ela recebe uma bolada. E aí, o que a igreja oficial fez? Como ela fez voto de pobreza, tinha que entregar. Não é por isso que os padres não casam? Que o patrimônio fica todo com a instituição. Mas o que ela fez? Manteve. Eu vou até averiguar essa informação. Manteve todas as doações no nome da sobrinha. Quando vieram questionar, ela falou, não, eu continuo no meu voto de pobreza, eu não tenho nada no meu nome, não tem nada. Que com aquele dinheiro ela mantinha a obra
que a instituição, e aí eu não estou falando da Igreja Católica, eu estou falando de toda a autoridade constituída, seja governo, seja Igreja Católica, seja Igreja Evangélica, seja qualquer uma, que nós fomos chamados para viver em amor. E ela decidiu fazer isso. Então ela estava quebrando uma regra. Ela estava quebrando uma lei instituída, uma autoridade, uma lei instituída pela autoridade. Você tem que entregar tudo. Mas ela falou, olha, porque a gente segue a lei humana até onde ela não fere a lei de Deus. Isso é importante, porque aqui a gente não está falando de levante, de coisas humano, vamos ver quem é que vai pegar o poder, quem é que vai ficar com essa grana, quem é que vai ficar com a cueca mais cheia, ou vai ficar com a conta na Suíça mais cheia. Não é disso que a gente está falando. O respeito para o cristão, nosso respeito às autoridades, até onde não fere a palavra. Porque se a lei diz para não matar, a gente não precisa das autoridades instituídas para nos dizer não mata. Até porque as autoridades instituídas, elas foram limite. Não, mas se for em legítima defesa, se for assim, se for assado, tem atenuante, tem agravante. Mas a gente não precisa disso, porque o Senhor disse o quê? Não matarás, ponto. Acabou. Mas, se a lei vigente fala pra gente não comer a palavra, como falou lá na época de Daniel, não podem adorar outros deuses, não podem só mim, eu, o rei, só o rei. Daniel e os 3 amigos, essa lei aí não dá para seguir não, meu amigo, porque fere o autor da vida. A palavra, então eles ficaram de pé. Ajoelha todo mundo aí diante da estátua. Dá não. Dá para ajoelhar não. Então a gente tem que ter muita prudência, muita sabedoria do que a gente está falando. Porque quando a gente fala de respeito às autoridades, parece que a gente está falando de questões políticas no sentido politiquês, politicagem, sabe? Essas coisas assim que hoje são muito comuns. Não é isso. O que reina, o que prevalece é a palavra. A gente respeita as autoridades? Respeita as autoridades, não tem problema. A gente vai fazer reivindicações dentro dos trâmites, dentro das... Vamos. Tudo tem um espaço, né? Mas, em relação à palavra, não tem negociação. Tanto não tem, que em vários lugares, eu sempre cito isso aqui, entra no site das Portas Abertas, Missões Portas Abertas, você vai ver quanta gente morre porque desobedeceu a autoridade de que não podia ter uma Bíblia, que não podia confessar Jesus como seu Senhor. Não podia e não pode confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Quantas pessoas são espancadas, têm suas casas, as suas vilas, as suas igrejas queimadas, seus filhos mortos, estuprados, suas mulheres violentadas, mortas. Mas eles dizem não. Dói, mas eu não vou me sujeitar a essa autoridade no que ela contradiz a palavra. Essa é uma palavra difícil, porque parece que a gente está falando, porque se parece não, porque se a gente for falar, se a gente for pegar essa abordagem aqui e colocar num politiquês, se a gente colocar numa politicagem, se a gente colocar numa questão partidária, e hoje isso bomba direto, fica difícil. Quando essa carne fala, isso aqui não faz o menor sentido. Né? Quanto a negociata, quanto maracutaia, quanto
quanto curral de voto, quanto nojo. O Senhor está dizendo para a gente respeitar as autoridades constituídas, o bem-estar social, né? Não joga lixo no chão, sabe? Aquelas regras sociais, horário de silêncio, horário de barulho, né? A mão agora é para a direita, o carro agora a mão da rua para a esquerda, ou ao contrário, né? Esquerda, direita, sabe? A justiça, os tributos, o imposto de renda cobrando um índice altíssimo, até de aposentado, essas coisas a gente respeita, embora existam recursos na própria lei, existam armas na própria lei para a gente lutar, reivindicar, né? Muita gente derramou sangue, muita gente pagou preço muito alto, nunca tão alto quanto o de Jesus, mas teve gente que lutou, reivindicou e tal. Mas nunca algo que contradiga a palavra. Nesse sentido, eu já vou declarando aqui que eu não me sujeito à autoridade, à lei nenhuma. Nem a autoridade secular, nem as autoridades eclesiais. Contradisse a palavra, estou fora. O meu Senhor disse que pastor é para cuidar de ovelha. Esse é o chamado da autoridade. Pastor é para cuidar de ovelha, é para limpar, tirar carrapicho, botar remedinho na ferida, ensinar direitinho as coisas, sabe? Corrigir, orientar. Isso é pastor. Pastor não é para dizer que eu tenho que votar. Pastor não é para pegar uma grana para alguma coisa que não é aquela coisa, é outra coisa, sabe? Porque essas autoridades também vão dar conta deles. Eu vou dar conta da minha sujeição. Agora as autoridades, não esqueçam que elas vão dar conta da posição que Deus colocou. Que está dizendo aqui que as autoridades foram instituídas por Ele. Ora, com isso, o que ele está querendo dizer? Se a autoridade é instituída por Ele, e se a autoridade anda em conformidade com a palavra, não vamos ter problema nenhum em obedecê-los. Certo? Isso é muito claro, porque é uma leitura que a gente tem que fazer dos dois lados. O que vai e o que vem. Eu tenho que me sujeitar à autoridade. Ok. Mas ele está dizendo que as autoridades foram instituídas por ele. Se foram instituídas por ele, tem que andar conforme ele instituiu, como ele disse que era para andar. O mestre é para ensinar. O profeta é para profetizar aquilo que Deus manda. É para falar aquilo que o Senhor manda. Para falar o que ele quer, não é o que ele vai falar, não vai falar o que agrada para ele receber um troco. Pastor é para cuidar de ovelha. Pastor é para cuidar de ovelha, é para proteger, não é para extorquir. É para proteger, é para guardar. Porque ele vai dar conta. Não é para usar para fins indevidos, quaisquer que sejam. Então essa é a primeira passagem de Romanos 13. E é interessante que eu tenho certeza que eu já gravei uma mensagem sobre Romanos 13 no estudo
mas eu não achei no arquivo. Então nós estamos aqui gravando de novo. A gente só tem que lembrar que a nossa vida é diante do Senhor, é para a honra e glória do nome dele, é para a vida que a gente é chamada, é para viver em amor. E se ele nos instituiu, porque a gente está falando da autoridade lá fora, né? Assim, outra autoridade. Mas se ele nos institui a autoridade, a gente continua diante dele, sujeito a ele antes de tudo. E aí a gente vai exercer a autoridade, estando debaixo da autoridade dele, e aí seremos autoridades honráveis. Pense nisso. Oi. A gente está estudando Romanos, capítulo 13. E nós lemos sobre a sujeição às autoridades e falamos da sujeição das autoridades a autoridades. Como essa aqui. E aí, no finalzinho que a gente leu, diz assim: pagai a todos o que lhes é devido. A quem é devido tributo, você paga tributo. A quem é devido imposto, você paga imposto. A quem é devido respeito, você paga respeito. A quem é devido honra, honra. E aí ele continua: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Sacou? Eu devia ter terminado a outra mensagem com esse versículo, porque a gente falou isso de uma outra maneira. Se eu estou sujeito à autoridade, mas antes de tudo, eu estou sujeito à autoridade de Deus. Essa eu não abro mão, seja a autoridade que for. Aqui, terrena, secular. Mas se a autoridade secular também está sujeita a Deus, e deveria estar, a própria lei, a própria vida em sociedade é tranquila, porque é amor. Deus nos chamou para viver em amor. Ele diz: não fique devendo nada a ninguém, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama o próximo cumpre a lei. Ora, se eu amo o próximo, eu não roubo, eu não defraudo, eu não vou extorquir ninguém, eu não vou matar ninguém, eu não vou adulterar. Porque como é que eu vou fazer isso com uma pessoa que eu amo? Como é que eu vou fazer isso com uma pessoa a quem eu faço aquilo que eu gostaria que todos me fizessem? E continua aqui o nosso amigo Paulo: por isso está escrito: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ponto. Se eu estou sujeita à autoridade, e a autoridade também, eu e ela, estamos sujeitos à autoridade de Deus, acabou. É o cumprimento do amor. Porque o amor inclui tudo isso. Eu pago tributo, que é para manutenção dos hospitais, que é para manutenção das escolas, que é para manutenção das ruas, das praças, pereré, pereré, pereré. E a autoridadezinha que está lá vai pegar o meu dinheirinho, junto com o teu dinheirinho, junto com o dinheirinho do outro, e vai empregar devidamente. Porque se ele vive em temor a Deus, sujeito à autoridade de Deus e em amor, ele não vai pegar um centavo para ele. Duro esse discurso. Continua Paulo: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono.
porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Ora, Paulo estava esperando a volta de Jesus para aqueles dias. Nós estamos esperando para os nossos dias. Não foi no tempo de Paulo, mas de uma maneira ou de outra, quer dizer, Jesus não voltou naquele tempo. Não voltou como ele vai voltar agora, em poder, em glória. Mas, de uma certa maneira, voltou para Paulo e para aquela geração, porque eles já foram encontrar com Jesus. Da mesma forma nós temos que andar nesse mesmo entendimento. A nossa salvação, quer dizer, a nossa redenção definitiva, a nossa tirada daqui dessa coisa chamada mundo, está para ser a qualquer momento. Ou Jesus vindo em glória, ou a gente indo em glória. Então anda de maneira digna. Ele fala, vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Quais são as armas da luz? O amor, a graça, o perdão, a misericórdia, a oração. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor. Revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante à concupiscência. Lembra que no comecinho, na outra mensagem, eu acho até que eu vou juntar as duas, capítulo 13 direto. Lembra que no comecinho a gente falou que essa questão é difícil de entender, essa questão da sujeição à autoridade, ela é complicada de entender quando o que está falando é a nossa carne. Aí a autoridade que está lá, a autoridade instituída, ela está pensando o quê? Como é que eu vou me arranjar? Como é que eu vou tirar algum? O que eu vou, a quem eu vou favorecer? Né? E eu boto você ali para te favorecer, mas você vai trabalhar para mim, vai fazer alguma coisa escusa para me pagar o trabalho que eu te arranjei, né? Que nem um desses escândalos que estourou, o cara tem direito a autoridade, ela tem direito a suplentes. E o suplente, ele tem que dar uma parte do salário. O cara ganha, sei lá quanto, R$2.000, R$3.000, sei lá, R$2.000, e ele tinha que dar, acho que 50%, 90%, não sei mais, que fosse R$1, ele tinha que entregar a autoridade que colocou como suplente. Mas isso é coisinha da carne, porque a autoridade, ela não reconheceu que foi o Senhor que a abençoou, ela não reconheceu que ela está ali para exercer uma função de bem-estar coletivo. Foi para isso que foi instituído, para trabalhar para o bem-estar coletivo. Então, ele termina dizendo, não disponhais para a carne nada no tocante aos seus desejos, ao que, é agora, vou me dar bem, chegou minha vez. Então, a sujeição às autoridades, que ele começa falando no capítulo 13, tem esse limite, o limite do amor. Porque se a autoridade institui uma lei em que eu tenho que matar, eu não vou matar. Uma lei que diz que
eu não posso adorar o meu Senhor, eu não vou. Uma lei que diz, porque essas leis até existem, são, como é que fala? São oficiosas, né? Quem entra lá no meio das autoridades, quem se torna autoridade, tem que quase que se envolver. Como é que vai fazer alguma coisa? Porque senão é totalmente rechaçado. Então o Senhor começa a dizer isso tudo, dizendo o seguinte, falando dessa sujeição às autoridades, mas dizendo principalmente que as autoridades têm que estar sujeitas a Ele. Todos nós somos chamados a viver em sujeição ao Senhor. E não devemos ficar devendo nada uns aos outros, a não ser o amor. Olha, se eu amo, eu vou pagar meus impostos, porque eu sei que os meus impostos vão ser usados para o bem coletivo. Os postos de saúde, os UPA, os hospitais vão funcionar, vão atender as pessoas. E se a autoridade está sujeita a Deus e vive em amor, como diz aqui, ela vai pegar esses recursos e vai usar nos seus devidos fins. Vai botar as escolas para funcionar. As crianças vão para a escola, estarão protegidas, estarão alimentadas, estarão sendo ensinadas, instruídas para poderem crescer e se tornar um cidadão produtivo, um cidadão que vai criar bem-estar na sua geração. Então a questão da sujeição às autoridades é de mão dupla. Você se sujeita, ela estando sujeita, tudo legal. Mas se não é o caso, como não é o caso agora, então a gente não tem que ficar sujeito boi de manada. Tem meios, tem instrumentos, tem lugares, formas da gente expandir a nossa opinião, a nossa sugestão, as nossas contribuições, seja de forma como a irmã Dulce, que foi lá, e a Tereza, que foi lá e meteram a mão na obra, a gente faz, né? Aquilo que vier a tua mão fazer, você faz. Ou seja, na movimentação social de outra maneira, de articulação, Eu só quero lembrar o seguinte, nós vivemos tempos, como diz Paulo aqui, que nós estamos mais perto da salvação agora do que quando no princípio, cremos, que Jesus deixou bem claro, olha, quando vocês virem um monte de coisa que a gente está vendo aí, quando vocês virem as pessoas se mobilizando, só quero destacar isso, as pessoas se mobilizando para clamar por paz, está muito perto. Todo mundo se mobiliza no mundo inteiro. Para quê? Para clamar por paz. Paz é um artigo de luxo. Ninguém mais tem paz. Nem a paz social, nem a paz no coração. Então, o cumprimento da lei, o respeito às autoridades, é o amor. E o cumprimento da lei, o exercício da autoridade, é o amor. Então, segue a lição do capítulo 14, o meu cabelinho maior, sem aqui o nosso fundo. Jesus nos abençoe e nos guarde. E até a próxima sequência. Próximo livro que o Senhor vai nos dar. Beijo.